Filipenses 2, do 12 ao 18. Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Fazei tudo sem murmurações, nem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo, preservando a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu me glorie de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Entretanto, mesmo que seja eu oferecido por libação sobre o sacrifício e serviço da vossa fé, alegro-me e com todos vós me congratulo. Assim vós também, pela mesma razão, alegrai-vos e congratulai-vos comigo. Queridos, esse texto, a carta de Filipos é uma carta tida como uma das cartas mais belas da Bíblia, né? Uma das cartas de Paulo, ou a mais bela. E é um livro que é escrito para agradecer à igreja de Filipos. Na ocasião, Paulo estava preso e ele queria agradecer àquela igreja. Mas Paulo não apenas agradece, mas ele também traz à memória os feitos, o caráter e o comportamento daquela igreja. E também Paulo, ele aconselha aquela igreja a perseverar em algumas áreas de sua vida, do seu ministério. E é interessante, irmãos, que Filipe era uma igreja formada por romanos, cidadãos romanos, que estavam ali naquela cidade que havia tornado-se uma província romana, mas tem a sua história em particular. Paulo, quando ele, na sua viagem missionária, a segunda viagem missionária, ele tem uma visão, quando ele ouve uma voz e alguém fala assim: atravessa o mar e vem a Macedônia para pregar a palavra a nós. A visão que Paulo tem é alguém o chamando para que ele atravessasse o mar e fosse até a Macedônia para ali pregar a palavra. E Paulo, rapidamente, ele viaja a Macedônia, atravessa todo o mar e vai à Europa. E pela primeira vez, fora, na Europa, pela primeira vez, a palavra é pregada. E Paulo ali chegando, ele já no outro dia cedo, ele já sai para pregar e encontra um grupo de mulheres, entre elas Lídia. Paulo prega e a igreja de Filipe, então, se inicia na casa daquela mulher. E agora, 10 anos depois, Paulo está preso em Roma e ele escreve uma carta a esta igreja. E Paulo inicia essa carta dando graças a Deus, agradecendo a Deus, louvando a Deus pela participação no evangelho daquela igreja desde o primeiro dia até aquele momento em que Paulo escreve a carta, pela sua responsabilidade, pelo seu amor. E agora aqui no capítulo 2, no versículo 12, Paulo fala sobre o desenvolvimento da salvação daquela igreja. Ele diz: olha, assim pois, amados meus, como vocês sempre obedeceram, não só quando eu estava aí, muito mais agora eu não estando com vocês, vocês sabendo que eu estou preso, que eu não posso ir até vocês, vocês continuam obedecendo a Deus. Aquela igreja era uma igreja que era constantemente resistente ao mundo e colocada aos pés de Cristo. Era uma igreja que continuava dando testemunho onde quer que ela estivesse. Paulo diz assim: quando eu estava com vocês, vocês davam um bom testemunho. E agora que eu não estou com vocês, vocês continuam dando um testemunho ainda maior, mais fervoroso. É interessante que Paulo faz esse testemunho acerca daquela igreja. Ele faz um elogio acompanhado de uma afirmação. E ele diz: vocês são firmes e constantes na presença do Senhor. Vocês são uma igreja que Deus se alegra com vocês, porque vocês têm perseverado. Vocês têm se mantido fiéis ao chamamento de vocês. Então a primeira coisa que Paulo faz é elogiar o comportamento daquela igreja, o testemunho daquela igreja, porque em todo momento eles continuavam firmes ao Senhor.
Eles não precisavam ter a presença do pastor, eles não precisavam estar na presença de outros irmãos para darem um testemunho de igreja. Mas onde quer que eles estavam, independente da situação, eles eram pessoas que tinham um compromisso com a santidade e davam um testemunho. Então Paulo diz, estando eu com vocês ou não, vocês e muito mais, eu estando longe de vocês, vocês dão um testemunho de que vocês são perseverantes. No versículo, e ele diz assim, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Para algumas pessoas basta ser crente. Para algumas pessoas basta um dia terem sido batizados. Para algumas pessoas basta ter na sua carteira um documento que lhe confere o direito de ser membro de uma igreja evangélica. Isso já é o suficiente. Paulo olha para aquela igreja, vê o comportamento, você lê todo o capítulo 1, Paulo está elogiando, Paulo ainda ora para que Deus aumente o amor a eles. Paulo elogia aquela igreja, Paulo se alegra com ela, Paulo diz assim, toda vez que eu lembro de vocês, eu tenho saudades de vocês. E eu oro para que Deus continue usando vocês dessa forma. Mas Paulo, ele chama a atenção dessa igreja e diz assim, vocês precisam desenvolver a salvação de vocês com temor e tremor. Não basta ser crente. Nós precisamos desenvolver a nossa salvação. Quer dizer, nós temos que viver a salvação cada vez mais com efetividade. Um dia nós tivemos um encontro com Cristo. Sim, somos salvos, mas agora é necessário que nós vivamos essa salvação, que nós desenvolvemos ela durante todos os dias das nossas vidas. Amanhã nós temos que ser mais salvos do que hoje. Ah, pastor, mas por quê? Porque nós temos que testificar a nossa salvação através da nossa vida, dos nossos atos. Temos que viver a nossa salvação em temor, quer dizer, temor e tremor quer dizer em obediência e em respeito. A nossa vida cristã tem que ser em respeito a Deus. Temos que respeitar os seus decretos, temos que respeitar os seus estatutos, nós temos que respeitar a sua palavra. Nós temos que viver uma vida em que os decretos e que a palavra do Senhor, elas sejam observadas e obedecidas por nós. Um crente salvo, um crente que constantemente está colocando em desenvolvimento a sua salvação é aquele que obedece à palavra de Deus todos os dias, todo o momento, em todas as circunstâncias da vida, onde a nossa fé é provada, onde nós somos colocados em xeque, onde a nossa fé precisa ser evidenciada. Em quantas vezes as pessoas nos oferecem coisas, em quantas vezes o mundo coloca diante de nós coisas que nós temos que pensar, eu faço isso ou eu deixo de crer em Deus? Eu vou continuar a minha vida cristã ou eu vou ter que abrir mão da minha fé para ceder ao mundo, cometer este pecado, me entregar a Satanás por um momento e depois eu volto e vou servir a Deus de novo? Parece que as palavras são fortes, mas eu lembro-me de uma frase de Billy Graham. Billy Graham diz assim, por que você ora a Deus no momento da adversidade, no momento da agonia, no momento da dor, se durante a bonança você entrega a sua alma a Satanás? É uma palavra de impacto, é uma frase que a gente opa, mas é o que Paulo está falando aqui. Nós temos que desenvolver a nossa fé em temor, em respeito à palavra de Deus, observando os decretos do Senhor, sabendo que não dá para negociar a nossa fé. A salvação é um caminho que não dá para a gente parar, não é aquele ônibus que para no ponto que a gente aperta, puxa lá, dá o sinal e ele para, a gente desce, faz o que tem que fazer, pega o próximo ônibus, dentro de 2 horas nem paga a passagem de novo. A salvação não é isso. A salvação é um trem que não para. É um avião que não tem escala, é um voo que só para no destino final. Na salvação, no desenvolvimento da salvação, na vida do salvo, na vida do crente, não dá para a gente brincar. Nós temos que desenvolver, viver a salvação de forma crescente, obedecendo a palavra de Deus, respeitando os decretos de Deus. Então eu tenho que respeitar Deus. Eu obedeço a sua palavra, mas eu também o respeito. Porque não adianta, irmãos, nós falarmos que obedecemos e não respeitamos. Quando eu era moleque, minha mãe falava assim, Miro, você vai lá no mercado e volta rápido. Aí eu ia e voltava não. Eu voltava correndo, mas
Eu parava no meio do caminho, jogava uma partida de futebol com os colegas e depois eu voltava para casa. Eu obedecia, mas eu não respeitava. Tem filhos que dizem que obedecem os seus pais. Quando o pai fala assim, vai lá filho, faz isso, ele faz. Mas vai com cara feia, ele vai resmungando. Ele obedece, mas não respeita. O respeito está voltado para o amor. Então Paulo diz, obedeçam e respeitem a Deus. A salvação só pode ser desenvolvida quando nós obedecemos e respeitamos. Mas eu obedeço a palavra de Deus. Eu vou na igreja, eu entrego o dízimo, eu oferto, eu canto, eu oro, eu obedeço a palavra de Deus. Mas será que você respeita a Deus? Será que você reconhece a santidade, o senhorio de Deus, a soberania de Deus? E sabe que em todo o tempo da sua vida Deus está te observando, Deus está te olhando e você tem que prestar contas a Deus por tudo. Tem pessoas que falam assim, irmãos, olha, não se preocupe, a vida é difícil, mas Deus está o tempo todo te observando. O guarda de Israel não cochila, né? Deus está todo o tempo te vigiando. Tem pessoas que falam isso, mas se esquecem quando cedem ao pecado, que Deus também está todo o tempo observando e que nada passa fechado aos olhos de Deus. Então Paulo diz, desenvolva a sua salvação em temor e tremor. Ele ainda diz, porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. É interessante que Paulo ele fala uma coisa aqui fantástica. Ele diz que tudo vem de Deus. O que Paulo está falando é viva sonhos grandes para Deus. Sonhe coisas grandes para Deus. Sabe por quê? Porque Paulo está falando assim, é o querer de Deus que está na sua vida. Você não faz nada a partir de você, mas é o querer de Deus que acontece na tua vida. Tanto o querer como o fazer. Irmãos, Deus tem planos. Planos que foram estabelecidos lá na eternidade. Os decretos de Deus. E Jó diz que esses decretos, eles não vão ser mudados. Nada muda os decretos de Deus. Os seus desígnios não podem ser frustrados. Então Paulo diz assim, olha, o querer, a vontade soberana, o plano matriz é Deus quem fez. O controle absoluto e pleno de todas as coisas está sob a vontade de Deus. Nada foge da vontade de Deus. E Paulo diz àquela igreja, é Deus quem efetua em vós. É Deus quem opera através das vossas vidas. O viver de vocês é um plano de Deus. E é algo que está sob o poder de Deus. Então é Deus quem efetua em vocês todas as coisas. E ele vai dizer, tanto o querer como o realizar. Tanto os sonhos que temos, como aquilo que nós fazemos e realizamos. Tudo vem de Deus. Tudo é a vontade de Deus. Tudo que acontece na vida da igreja, na vida dos santos, é a vontade e o plano perfeito de Deus. Então Paulo atribui àquela igreja tudo à vontade boa de Deus. Nada foge do seu controle. Mas eu quero fazer uma viagem. Você vai fazer a viagem se for a vontade de Deus. Mas eu quero comprar um carro, trocar de carro. Eu falei viagem aqui, lembrei de Moisés, né? Tudo o que fazemos é a vontade de Deus. Irmãos, a gente traça os planos, mas o que é que o salmista diz? A resposta vem dos lábios do Senhor. Eu tenho projetos para esse ano, quero fazer uma viagem, quero ir para os Estados Unidos. São os meus planos. Mas se Deus já não estiver lá nos decretos eternos de Deus, que tal dia eu estaria viajando, eu não vou viajar. Eu posso ter o dinheiro, eu posso comprar a passagem, como já comprei a passagem uma vez, e já estava tudo certo na semana de viajar. O meu passaporte sumiu, desapareceu. Um ano depois, um amigo me liga e fala, Miro, tem uns documentos teus aqui na empresa que ficou quando a gente separou a empresa, e tem uns documentos teus, eu acho que é o teu passaporte. Estava lá o meu passaporte, já tinha cancelado, já tinha feito outro, porque o efetuar é de Deus. A vontade dele prevalece, queira nós ou não. Então Paulo diz, porque é ele quem efetua em vós tanto querer como realizar. Às vezes a gente está morrendo de vontade de fazer alguma coisa, a gente se prepara durante semanas, meses, passa a vontade depois. Eu não quero mais isso, não vou mais fazer isso, eu não entendo.
É a vontade de Deus, irmãos. O efetuar a vontade e o realizar pertence a Deus. Mas quando a igreja está nestas condições que a igreja de Filipos estava, eles estavam andando na presença de Deus, eles eram uma igreja que dava testemunho de Deus. E Paulo se alegra, Paulo ora por eles, Paulo tem saudade deles, e são boas memórias. Paulo dá um bom testemunho daquela igreja, daqueles irmãos. E ele diz agora, porque é Deus quem efetua em vós. Preste bem atenção nisso. Tanto o querer como o realizar. Às vezes nós queremos, mas é só Deus quem realiza. Começo de ano, a gente está fazendo um monte de projetos e planos para esse ano. Mas será que está dentro dos planos e da vontade do Senhor? Será que nós temos feito os nossos projetos na presença do Senhor, falando, Senhor, o que o Senhor quer que eu faça esse ano? Por onde eu devo ir? Olha, quais as decisões que eu devo tomar? Porque se os nossos projetos, se eles não estiverem dentro da vontade de Deus, eles não serão realizados. Aí Paulo diz assim ainda, fazei tudo sem murmurações, nem contendas. Quantas vezes você já fez alguma coisa resmungando, que você não queria fazer, que você não achava certo, e você fez e reclamou, só que lá no final alguém foi abençoado por causa disso? Quantas vezes você já fez alguma coisa e você murmurou, e você reclamou, e no final Deus abençoou a sua vida e alguém foi abençoado por aquilo? Eu tive uma experiência que eu fui convidado para pastorear uma igreja coreana, 2008, e eu não queria ir. E eu lembro quando o Dr. Lee, ele falou assim, vai lá, o pastor, ele é um coreano muito bom. E eu digo, que coreano bom? Não existe coreano bom. Existe coreano, né? Coreano nem sempre são bons, é um povo difícil. Eu falei, não vou. E aí comecei a colocar todas as dificuldades. E aí um dia ele falou assim, pastor Miro, a igreja, o conselho da igreja quer a sua resposta. E eu falei assim, pastor Lee, então faz assim, eu vou estar lá na igreja do pastor Choi, vou fazer uma parte elétrica lá, vou ajudar ele. E se olha como eu fui arrogante. E se o pastor quiser que eu vá, ele vai lá onde eu estou e conversa comigo lá. Olha a arrogância. Estou lá trabalhando, fazendo lá o serviço com o pastor Choi, um coreano, um missionário que eu amo demais, é uma pessoa fantástica. E aí chegou um pastorzinho assim, pastorzinho, sabe, pequenininho, bem simples. Aí falou assim, você é pastor Miro? Eu falei, sim, sou eu. E aquele homem falou assim, eu sou o pastor Young da igreja Filadélfia coreana. Eu vim aqui conhecer você para formalizar o convite para pastorear a igreja comigo. Aí eu falei assim, não é que o homem veio? Eu falei que se ele viesse eu ia aceitar. Falei, que bom, prazer. E desci da escada, conversei com ele e fui. E trabalhei alguns anos com aquele homem. Depois eu descobri que aquele homem havia estudado em Harvard. A esposa no colégio militar, a melhor escola, a maior faculdade da Coreia. Não precisa falar de Harvard, né? Mas aquele homem, ele veio atrás de mim, na minha arrogância, na minha petulância. Eu fui petulante com ele, eu fui arrogante. E sabe, mas eu fui reclamando ainda. Tinha um diácono na igreja que tirava a minha paz todo dia. Era terrível aquele homem. Havia casamentos praticamente... Havia um casamento com data determinada para haver a separação, porque o homem, o marido, congregavam numa igreja e a esposa em outra. Havia um prazo, até tal dia, se a gente não se resolver, nós vamos nos separar. Uma esposa que já havia tido, no princípio, já tinha tido um aborto, e era o sonho de ser mãe, e tantos problemas daquela igreja. E eu fui servir aquela igreja. Passou um tempo, aquele casal que tinha data de se divorciar, se acertaram. Aquela mãe que não poderia ter filho, teve 2 filhos. Um atrás do outro, rapidinho. E tantas outras coisas. Uma família que estava procurando igreja, que não tinha, foi em uma igreja e foi expulso de uma igreja porque não poderia entrar brasileiros naquela igreja. Aí ele foi até a nossa igreja, estava na fila de transplante, sofrendo, precisando de alguém para amar, para pastoreá-lo. E ali ele nos encontrou e congregou com a gente durante alguns anos, e hoje é um amigo, um irmão em Cristo, e dá o testemunho
que encontrou um pastor que pastoreou a vida dele. Então eu falo, às vezes a gente murmura, não é o que a gente quer fazer, não é o que a gente acha certo, mas é o que Deus conta conosco, é o plano de Deus e nós temos que fazer e pronto. E fazer é sem murmurar, é sem reclamar. Se Deus te chamou para evangelizar, vai. Se Deus te chamou para cantar, canta. Se Deus te chamou para pregar, prega. Se Deus te chamou para esta igreja, vem e serve a Deus aqui com amor, com vontade, com dedicação, porque é aqui que Deus te quer e pronto. Sem murmurar. Desenvolva a sua salvação com amor, com respeito e obedecendo ao Senhor. Os frutos não é para mim, não é para você, mas é para o Senhor. Então Paulo diz àquela igreja: fazei tudo sem murmurações, sem reclamar, porque é para Deus. A coroa não vai ser entregue nesta vida, a coroa só vai ser entregue na eternidade. Nós vamos receber recompensas pelas nossas obras, sim, mas é lá, não é nessa vida. Então Paulo diz que ao desenvolver a salvação, aquela igreja deveria fazer tudo sem murmurar e sem contendas. E Paulo diz o porquê: para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis, no meio de uma geração pervertida e corrupta, onde eu e você tem que resplandecer como um luzeiro. Não é uma luz, é um luzeiro. Sabe, um refletor do estádio, do futebol, que clareia tudo, deixa tudo como se fosse de dia? Não é uma luz apenas, mas é um luzeiro. É algo que torne claro como o dia. É algo que dissipe todas as trevas. É algo que se perceba de longe. É algo que traga tudo à claridade. Então Paulo diz que a proposta de nós desenvolvermos a nossa salvação é em temor, em tremor, é porque nós devemos nos tornar irrepreensíveis e sinceros. A igreja, nós, você e eu, nós não devemos ter nada que nos reprove. Nem um tiquinho assim, que diga aquele irmão é assim, aquele irmão ele é mentirosinho, aquele irmão é caloteirozinho, aquele irmão é ignorantezinho, não, nada dezinho. Nós temos que ser irrepreensíveis. O diabo nem o mundo deve nos acusar de nada. Uma conduta perfeita e sinceros. A sinceridade deve fazer parte de nós, da nossa vida, do nosso ir e do nosso vir. Sinceridade. Sinceridade no cristianismo, sinceridade em servir a Deus, sermos verdadeiramente sinceros para com Deus, inculpáveis, sem culpa. Parte da nossa culpa já foi tirada na cruz, a culpa antiga, a culpa que nós herdamos, essa Cristo fez por nós. Agora o Espírito Santo nos ajuda a vivermos inculpáveis pelos nossos atos, pela nossa vida, pelo presente. Por cada dia que vivemos, nós devemos ser inculpáveis. Não devemos ter culpa sobre a nossa vida, sobre o nosso proceder, sobre aquilo que a gente faz. Inculpáveis naquilo que você faz, no seu presente dia, no seu dia a dia, no seu comportamento, nas suas decisões. Inculpáveis. Agora Paulo diz para aquela igreja: tudo isso vocês têm que ser no meio de uma geração pervertida e corrupta. Perversão de perdido e corrupta, que não caminha de forma correta. É algo que está perdido e que cada dia mais torna-se mais perdidos. É no meio deste mundo e destas pessoas que nós temos que viver. Paulo não diz apenas que nós devemos viver no meio da igreja, de sermos bonzinhos no meio da igreja, no seio da igreja. Mas Paulo diz que nós devemos viver e sermos irrepreensíveis no meio de pessoas que vivem de forma errada, no meio de pessoas que vivem caminhando para o inferno, pessoas corruptas. É junto com essas pessoas que nós temos que dar um testemunho e sermos como luz, como um luzeiro, algo que é percebido de longe. Então Paulo diz que a igreja desenvolve a salvação quando ela tem um comportamento santo e irrepreensível diante de um mundo caído, corrupto, que anda a passos largos para o inferno, que anda caminhando de forma injusta, imprópria, contrária à santidade de Deus. Temos que dar um testemunho e sermos como uma luz, preservando a palavra da vida, para que no dia de Cristo
eu me glorie de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. O apóstolo fala de um testemunho pessoal. Ele diz assim: façam essas coisas, para que no dia de Cristo, sabe o dia quando os céus se rasgarem, a trombeta for tocada e Jesus aparecer em glória, nesse dia, ou se você morrer antes de se apresentar a Ele, mas que no dia de Cristo é no dia em que nós nos apresentarmos a Ele, ou no dia que Ele voltar em glória, mas é no momento de prestação de conta, de encontro nosso com Ele. Então Paulo fala que nesse dia eu tenha certeza, eu me alegre que eu não corri em vão, que valeu a pena, que nós vamos estar diante deles de forma aprovados e que o nosso trabalho, que a nossa labuta neste mundo não tenha sido em vão. Então, se somos cristãos, vamos viver intensamente, vamos fazer valer a pena, vamos ser crente 24 horas por dia, 7 dias por semana, todos os dias, para que a gente não corra o risco da decepção final, de chegar no dia de Cristo e nós fomos encontrados reprovados, como pessoas que não desenvolveram a salvação. Tem uma parábola de Jesus que ele diz que foi entregue talentos a algumas pessoas. E alguns produziram, outros trabalharam, mas teve um que enterrou o talento. Ele quis, em outras palavras, ele quis viver uma vida cristã assim, parado, estagnada. Eu tive um encontro com Cristo e eu sou crente, então vou ficar aqui parado. Vou guardar a minha fé aqui para não ser tomada, para não se corromper, vou entregar o talento e vou enterrar, vou deixar ele guardadinho. Quando o dono voltar, eu devolvo. E Jesus, ele repreende severamente aquele homem. Diz assim: rapaz, por que você fez isso? Por que você enterrou o talento? Porque sequer, pelo menos você não pegou e colocou no banco, porque corria juros. Ou seja, quando você deposita no banco aquele valor, outras pessoas vão lá e pegam isso emprestado e é beneficiado com esse talento seu, que foi depositado no banco, que passou para a mão de outras pessoas e que outras pessoas pegaram e usaram e com o tempo foram beneficiados com isso. Jesus falou para aquele homem: se você tivesse pego o seu talento, sequer você tivesse depositado no banco, quando eu voltasse, agora quando eu voltei, teria lucros, sabe, teria ganhado alguma coisa, teria tido algum benefício. Temos que desenvolver a nossa salvação com temor e tremor, para que no dia de Cristo, no dia que o Senhor Jesus voltar e tivermos que prestarmos conta, Ele possa nos olhar e ver: olha, você está aprovado, você viveu dignamente, você usou os seus talentos, você desenvolveu a sua salvação, você me obedeceu, você viveu uma vida sem murmuração, e em tudo eu fui glorificado na sua vida. Paulo ainda diz, finalizando o texto, ele diz: entretanto, mesmo que eu seja oferecido por libação sobre o sacrifício e serviço da vossa fé, me alegro e com todos vós me congratulo. Congratular-se aqui quer dizer desejar parabéns. É momento de felicidade, é regozijar-se em um momento feliz, é desejar-lhes votos de felicidades. Então, o que Paulo está falando é: ainda que eu morra, eu desejo a vocês que sejam felizes. E isso é para a glória de Deus. E ele diz: assim vós também, pela mesma razão, alegrai-vos e congratulai-vos vós comigo. Vamos viver uma vida, irmãos, para a glória de Cristo. Vamos desenvolver a nossa salvação. Vamos amanhã sermos melhores do que hoje. E hoje somos melhores do que ontem. Que Deus nos abençoe e nós, como igreja, que nós possamos desenvolver a nossa salvação para a honra e a glória do Senhor.